que o parto humanizado hoje tá quase sendo chamado de parto demonizado? Porque tem muita gente que fala muito mal do parto Tá uma humanizado. discussão agora, né? Eu acho que, assim, é difícil, porque tudo que tá em alta, muitos profissionais crescem de forma desnecessária. Por exemplo, até frenectomia. Começou a se falar em frenectomia, fazia frenectomia em tudo quanto é bebê, às vezes até sem indicação necessária. Ixi, o que é isso aí? Eu não sei o que é isso aí, não. Cortar aqui embaixo da língua. Isso. Por exemplo, osteopata. Começou a se falar em torcicolo congênita, todo mundo mandava para osteopata. Então, tem que tomar cuidado com as modinhas, até na área da saúde. Tudo. Então, falando sobre parto humanizado, eu sou super defensora desde a faculdade, que eu comecei a ter contato com isso. Porque o parto humanizado, ele tenta fazer ao máximo que a mulher seja protagonista do parto. E tenta fazer ao máximo o mínimo de intervenção possível. Quer dizer que é para a mulher sentir dor e ser traumático por causa da dor? Não. Tem como ter formas medicamentosas e não medicamentosas para ajudar na dor também. Isso não é a minha área, né? Assim, mas eu gosto bastante. Então, ali no parto humanizado, eu posso pegar a Golden Hour, que é importantíssima para a gente, que é a primeira hora de vida do bebê. Assim que ele sai do útero, é o início da amamentação, para mim, como profissional. Então, eu tenho que orientar a mulher no pré-parto que ela precisa fazer a Golden Hour. Caso não dê, porque o bebê nasceu prematuro, por exemplo, porque teve alguma intercorrência, desconforto respiratório, óbvio que a gente vai atender primeiro o bebê. Sim. A gente sabe prioridades. A prioridade é a vida do bebê. Em segundo plano, vamos fazer uma Golden Hour bem feita. A mulher, às vezes, nem sabe o que é isso. Que é um direito dela e do bebê. Então, tirou literalmente de dentro do útero, saiu, ainda tá com o cordão lá, umbilical, com a placenta lá dentro do útero, põe no peito para mamar. Por quê? Vai mamar satisfatoriamente? Não. Isso é instinto, é natureza, é biologia, é fisiologia, é tudo isso do corpo da mulher e do bebê. Eles precisam disso para a boca do bebê começar a procurar o seio materno. É um primeiro aprendizado. Para o bebê ter regulação do termômetro natural que a gente tem no nosso corpo, o bebê é imaturo ainda. Então, ele vai aquecer no peito da mulher, por isso que põe a touquinha. As pessoas, eu já conversei com mãe e pai que eles falavam assim, achei que a touquinha era bonitinha, porque era para fazer propaganda do hospital. Não, é porque mais perde calor no corpo do bebê pela cabeça. Então, coloca a touquinha, coloca no seio da mãe, que o seio da mãe até aquece um pouco naquele momento. Coloca um pano em cima, o bebê fica ali no seio da mãe. Troca de microbiota, por exemplo, da pele da mãe para o bebê. Tem muito benefício aquele momento da Golden Hour. E muitas vezes, na maioria das maternidades particulares ou que não são humanizadas, eles simplesmente mostram o rostinho do bebê, tira a fotinha lá encostadinha, leva o bebê vai lá pro berçário, já dá fórmula, às vezes, sem consentimento da mulher. O cordão umbilical. E ficar no quarto. Vai lá com seu bebê. Isso. E eu na recuperação, né? Assim, tipo, e se chorar? Eu falei pra ele, e agora? E aquele instinto materno que eu senti que a maioria das mulheres sentem, é real. É você tirar o bebê do seu útero e é para ficar no seu peito. Essa é a melhor coisa que você vai ter pro bebê e pra mãe, pros dois. Porque a mãe ali também já começa a ter a sucção no seio. A partir do momento, vou até mostrar, ó, a partir do momento que o bebê... Onde tá a câmera? Ali. Aqui. A partir do momento que o bebê começa a sugar o seio materno, aqui na auréola, ele começa a fazer contração uterina. O fisiológico da mulher do bebê é perfeito. Deus fez tudo perfeito. A gente que mexe muito. É verdade. A gente que inventa muita moda. Quer melhorar e tá atrapalhando, né? No final das contas, é isso. A gente não... Eu acho que, assim, tudo humanizado quer dizer protagonismo da mulher, para ela falar em que posição que ela quer parir, por exemplo, que forma que ela quer que aconteça o parto dela. Eu quero que esteja mais escuro, que eu me sinto mais à vontade, eu quero ficar de cócoras, quero ficar agachado, eu quero ficar assim, não quero ficar na posição, por exemplo, que é de parto normal no hospital. Não é nada favorável para a mulher, não tem gravidade ajudando, tem um monte de coisa contrário da natureza da mulher para ela parir. Só que tudo foi indo aos poucos
para favorecer a intervenção médica, a intervenção dos profissionais e tirando o protagonismo da mulher. Então, se for a humanização com a real intenção de ter tudo isso que é importante, eu sou super a favor. Agora, eu não sou a favor dessas intervenções desnecessárias, né? De coisas que não precisa e que muitas vezes são para o ego do profissional, para ir mais rápido, para acelerar. Ah, vou dar um pique aqui para ir mais rápido, porque está demorando. Às vezes nem ia precisar, não ia lacerar, não ia ter problema nenhum. Exatamente. No meu primeiro 14 anos aconteceu isso. Eu cheguei no hospital, assim, parto até expulsivo, né? Eu não troquei nem de roupa. E, mesmo assim, ele fez a epísio, né? O pique. A episiotomia hoje é considerada violência obstétrica. Sim. São várias violências obstétricas que, ao longo dos anos, foram acontecendo e as mulheres foram acostumando com isso. É normal, né? Aconteceu comigo também. E o parto normal é demonizado por muitas mulheres, sim, porque era anormal. Até se começar a falar sobre parto humanizado e a mulher entender que ela tem direito de ter um plano de parto, por exemplo, que é o que eu quero que aconteça naquele dia, faz uma via da documentação, entrega para o médico, sabe? Tem muita coisa hoje em dia. Mas antigamente, não. A mulher chegava e estava refém do sistema ali, ela não entendia nada. Ela chegava para ter o filho dela e passava por várias violências obstétricas sem entender o que estava acontecendo. Minha mãe mesmo tem muito trauma, né? Até quando eu engravidei, sempre fui engravidando, ela falava, não, já marca cesárea. Sim. Né? Não fica esperando, não. Eu acho que você chegou a ouvir, né? Ela falar. Por conta desses traumas, assim, dela. Ela teve nós três, eu tenho 2 irmãos, tudo parto normal. E dessa forma, ela trabalhava no HC, trabalha até hoje, né? No Hospital das Clínicas, e a gente nasceu lá. Então, foi, assim, partos bem difíceis. Que ela tem conta. Histórias horríveis, né? Então, ela não queria de jeito nenhum que eu tivesse parto normal, sabe? Não, já marca cesárea, você não vai sentir dor, você não vai sentir nada. A gente falando que o parto normal é o parto animal. Para com isso daí, isso é parto animal. Eu acho que tá mais para animal, sei lá. Não, uma faca. Você imagina, as cesáreas são 7 camadas do corpo da mulher que você corta para chegar no útero e tirar o bebê. É uma cirurgia considerada uma cirurgia grande, de grande porte, né? De médio para grande porte. E agora o parto normal, natural, se ele não tiver as violências, por exemplo, obstétricas que a gente fala, seria o mais indicado, se fosse feito realmente como deve ser feito. Porque Deus não fez nada pra gente gerar um bebê. Eu falo que são elos de corrente, assim. Você não vai gerar um bebê pra você não poder parir. Você não vai parir pra você não poder alimentar. Pode acontecer problemas? Claro. Mas, assim, o normal, a grande maioria, é isso. É você conseguir passar por todas as fases. Sim. Agora, a gente vê na sociedade, por exemplo, o extremo contrário da mulher. Tem mulher que olha o signo que eu quero que nasça nesse dia aqui. Aí você tira o bebê que não tá na hora certa, que ele não tá preparado, que ele vai pra UTI, que ele vai ter desconforto respiratório. Sabe? Não faz sentido no extremo que chegou. Aí a cesárea tá tão falada e tão como uma facilidade que a mulher não tem nem noção do que ela passa pela cirurgia. Muitas vezes não tem noção. Então, quer dizer que o parto normal é bom para todas? Também não. Sim. Tem muita mulher que tem experiência ruim no parto normal. Então, a gente tem que entender, eu faço educação em saúde, mostrando para as mulheres que acontece isso na cesárea, acontece isso no parto normal. Você tem que escolher a cesárea não como uma escolha, na verdade, né? A palavra nem é escolha. Não escolher uma cesárea como você troca de roupa, como você escolhe teu sapato, mas como uma necessidade quando entende que tem algo errado. Pelo menos ela tem que entender, né? Os 2 tipos, o que vai acontecer e tudo, né? Sim. Saber o que é, né? Porque muitas vezes não sabe mesmo, como você falou. Não tem noção, às vezes. Isso, eu tive 2 partos normais e 3 cesáreas. Mas as cesáreas foram todas de urgência, né? A da Maria, que era a última, que também foi assim, se for ver, foi desnecessário, mas... A gente nem se aprofundou muito nessa questão de parto humanizado, não falou assim, gente, porque assim, a gente já sabe do primeiro que a gente perdeu, o segundo foi complicado. Isso. Você já fica com medo, A gente né? tinha aquele medo, né? O terceiro também, o Estevam. Estevam também. Ele nasceu de 33 semanas e foi, assim, uma cesárea também de urgência, né? Eu tava bem até, mas ele lá dentro não estava.
E graças a Deus eu fui naquele dia na consulta, no ultrassom, e ela viu que não estava bem. Então já foi pro hospital, tudo. Então eu falo, Deus já, né, encaminha. A Sim. Maria que foi um pouco diferente. A Maria que foi diferente, mas a Maria, o médico tinha medo o quê? De tentar um parto normal, que eu tinha tido o Estevam há 11 meses atrás, então eles nasceram muito perto. Aí ele falava, arriscado, né? Faz pouco tempo e tal. E antes da gente saber que eu tava grávida, o médico falava, você tá com o útero fino, alguma coisa É, assim. Você não nossa, vai ele morria de engravidar, medo, então, um nossa. terror. E ele ficou bem em cima de mim. Eu trabalhava junto com ele. Naquela época eu ainda trabalhava no posto de saúde. E ele ficava em cima de mim, assim. Ele não queria nem que eu engordasse. Daí você não pode nem engordar, pra essa barriga não esticar muito, sabe? Tem suas dificuldades mesmo, Sim. né? Tem seus riscos. Uhum. E ele é Tem um que médico, cuidar. assim, ele é um médico bem mais velho, né? Ele ficava em cima de mim, eu lembro. Mas foi todo esse processo. Então, as 2 cesáreas, assim, de urgência mesmo, que não teve jeito. Eu queria normal, com certeza, né? Você teve os 2 partos. Os 2 achou? partos. Os 2 tipos de parto. Olha, o normal, com certeza, assim, dói muito mais na hora e tal, mas passa, acabou. A recuperação é totalmente diferente. Você tá bem. Aí a cesárea, o problema, na hora você não sente nada, tá uma gracinha, mas é aquilo que você falou, amarra os 2 braços, é um terror, né? Aquela sala gelada. Horrível, não deixaram o Michael entrar, ele não viu Da nada. Maria eu entrei, né? Só no da Maria, né, que você entrou. E nasceu, pronto, fiquei ali, sem saber nem pra onde ele tinha ido, né, que eles foram terminar de fazer tudo, fui pra recuperação. E assim, depois, a dor que você sente, a dificuldade pra levantar, a dificuldade pra ir no banheiro, tudo que vem depois da cesárea. Falei, gente, de jeito nenhum, nunca. Se eu pudesse escolher, aí com certeza seria acabou normal. O parto, você fala, e agora? Ninguém me explicou pra amamentar. O que eu faço? Não, Eu pensava o seguinte, não, ela já teve um, então ela já sabe como fazer. Ela já teve o segundo, ela já sabe como fazer o terceiro. Não, cada um foi uma. cada um foi de um Diferente do jeito. outro. É uma coisa. Cada Eu um foi de um atendo jeito. pacientes que já tá no segundo, terceiro, às vezes. Tem gente que fala, nossa, mas você vai atender uma pessoa. Você não tem paciente que é segundo, terceiro filho. Tem, gente. Tem. Cada criança é de um jeito. A mãe também tá em fases diferentes da vida, mas principalmente a criança. Cada criança é de um jeito. Sim. Da Maria mesmo, assim, ela nasceu de 41 semanas, tranquilo, normal. Ela era uma gracinha, não dava trabalho nenhum. E ela mamou muito mais fácil. Pegou direitinho, sabe? Ela não teve dificuldade. Mas aí eu tinha dificuldade do quê? Eu tinha o Heitor de 2 anos e meio, desfraldando, eu lembro até na época. O Estevam, ele engatinhava de 11 meses. E eu com a Maria amamentando, sozinha em casa, né? É, porque tem um agravante nessa história, né? Por que é um agravante? Ué, porque teve uma fase que eu viajei. Ah, não, mas a Maria já tava com 8 meses, assim, já tava maiorzinha, né? Mas assim, os primeiros dias, aquela tensão, aquela loucura, assim, né? E eu de cesárea, né? Que dá mais insegurança até pra sentar. pra Então, aquela olhar. confusão. Então, eu amamentei ela até um certo ponto. Depois eu falei pra pediatra, eu falei, eu não tô conseguindo mais ficar sentada pra ela mamar. Porque às vezes eu tinha que tirar ela correndo pra socorrer o outro que tava ali. É uma loucura. Sabe, aquela loucura. Então, eu mesmo falei, não consigo. Desse jeito não dá, né? Sim. Que até ela, tadinha, tava sofrendo. Acho que ela tinha uns 4 meses, né? Que aí eu falei, não, vou parar. É uma loucura. E é difícil pra gente, é muito difícil. A mãe, às vezes, se sente, assim, a pior mãe do mundo, né? Não conseguia amamentar, não conseguia... até 2 anos você tem que amamentar. Tá, é lindo. É lindo. Mas e aí? Vai conseguir? É, porque tem todo um romantismo. Tem. Assim, disso, Sim, não pode, né? né? Aquelas Assim. mães de Instagram que, olha, É. o parto lindo, ela toda maquiada lá, É. não tá nem inchada direito, né? É uma coisa mais linda, tá Sim. em casa, Sim. né? Mas no dia a dia é outra coisa, o bicho pega. O bicho- Na hora que eu vejo a mensagem que me pediu ajuda, por exemplo, eu brinquei com a Daisy. Tem gente que acha que é mentira quando eu falo que a amamentação tem urgência. Gente, tem urgência? Tem. Eu chego na casa de algumas mulheres que ela é a personificação do desespero. A mulher não consegue fazer xixi. A mulher não consegue fazer nada de fisiológico básico dela, às vezes. Uhum. Ela tá numa noite que ela não dormiu, já começou o outro dia, ela não faz mais nada na vida a não ser amamentar. Ainda tá difícil, ainda ela não tá conseguindo, ela já tá com privação de sono, ela já tá fora de si. E cada um dando um palpite.
com um monte de palpite que ela não sabe quem ela ouve. 2 Isso. avós, 2 bisavós. Fora os vizinhos, 3 avós, amigos. É. Até a vizinha, vem todo mundo. Sim. Pra tentar ensinar, né, o que sabe. Às vezes não é por mal. Não, A maioria das pra vezes não é ajudar, por né? mal. Querer ajudar mesmo, né? Mas o problema é esse, é aquela mulher que não tem a estrutura pra entender o que é certo, o que é errado, como vai ser, e chega informação de todo lado e ao mesmo tempo aquele caos, né? E nessa situação a gente tá tão vulnerável, assim, depois do parto, né? É uma situação tão caótica mesmo, assim, que parece que você não pensa mais. Você não consegue raciocinar. O que eu faço? O que eu não faço? Então, você tenta ouvir tudo e, no fim das contas, você não consegue fazer nada daquilo. Mas né? fisiologicamente é comprovado que a mulher fica aérea, que a cabeça da mulher fica aérea. Se você, eu falo para as pacientes assim que eu consigo atuar antes do parto, eu falo, você vai estudar e vai aprender comigo antes. Uhum. Se você quiser fazer alguma coisa depois, você esquece. É. Chegou o bebê, você não vai aprender Aprender e nada. entender nada. Porque você tá só no fisiológico de natureza, de querer sua cria, de querer amamentar, de querer cuidar. Você não vai absorver nada. Sim. E é o certo, porque senão, se imagina se não tivesse isso. Muitas mães, assim, às vezes que não dão o cuidado que deve para o bebê. Se o bebê não chorasse de forma que angustiasse o coração da mãe, muitos não iam cuidar do bebê. Sim. Então, é uma forma de sobrevivência mesmo. Isso, É muito incrível. Tem mãe que fala assim, eu já coloquei a chupeta na maternidade porque o choro me angustia. Imagina se não tivesse o choro, né? O bebê não pudesse chorar, você Ia ficar Ia morrer. ali. ia morrer. Apesar que pro pai, né? O pai já é difícil, imagina pra mãe. É. A primeira vez que eu vi, eu falei, meu Deus, o que eu faço? Onde eu ponho a mão? Eu pego, não pego? O que eu faço, né? Desde que eu faço. Aonde desliga o choro? E às vezes ele me ajudava de madrugada, o Heitor teve muita cólica, né? Mas, assim, não adianta, eu não dormia. Eu tava ouvindo chorar. Você não consegue desligar, Não, né? não dorme, não tem jeito. E às vezes o marido, quando nasce, o marido quer fumar um charuto, quer fazer um churrasco, quer falar com os amigos, e a mulher, coitada. É literalmente tudo isso. Eu quero que todo mundo some, eu só quero amamentar, aprender a amamentar, ver que meu filho tá bem. Eu só quero ficar no quarto fechado, não quero ver ninguém, né? A vontade é pedir pra todo mundo sair correndo. E eu falo brincando, mas é verdade, gente. Só no Brasil, assim, eu acho. Não é possível que nos outros lugares é assim também. Todo mundo espera que uma mãe vá pro hospital, passe por um parto, que seja ele cesárea ou parto natural, volte para casa com um ser novo, que ela tem que entender como cuidar daquele ser, como amamentar, como fazer o ser sobreviver em meio a vários outros caos, e que faça um café da tarde e receba todo mundo, Exatamente. esteja feliz. E a casa limpa, Conta tudo da- perfeito. Casa limpa, tudo Conta da sua- organizado. Conta da sua avó. O quê? Da minha avó. Nossa, Conta agora... da sua avó. É quase isso daí que você contou. A minha avó, assim, a parte do meu pai, ela casou muito novinha também, tinha 13, né? 13 para 14. E assim, a primeira coisa é que quando ela casou, e o primeiro filho dela, ela contava pra gente que ela não sabia, a parteira chegou, ela não sabia nem por onde ia nascer. Tipo, como vai nascer? Entendeu? Nunca tinha ouvido, nunca tinha, né? Ninguém falou pra ela. Isso já foi chocante, assim. E lá pro terceiro filho, mais ou menos, a parteira veio, teve o bebê, colocou no braço dela e foi embora. E meu avô falou, agora já teve, levanta, faz um café pra gente comemorar. E ela foi. Levantou e foi fazer o café. Então, assim, ela conta, né? Ela contava e eu falava, gente, como pode? É. Né? E no mundo de hoje, com tanta informação, eu vejo que as mulheres... A dificuldade está em provar para as mulheres que ela precisa se informar antes. Porque eu fui uma dessas. Eu achei que como enfermeira, Sim. eu ia chegar lá na frente na hora de amamentar, que eu ia colocar o bebê para mamar, que se eu tivesse alguma dificuldade, eu chamaria ajuda. Mas eu subestimei ao extremo, assim, a amamentação, porque eu não tinha noção da complexidade. E hoje é isso que eu tento fazer. Depois de ter passado por isso, de ter visto quanto a informação de qualidade na hora certa faz o desfecho da amamentação ser totalmente diferente. Eu fui esse exemplo de que o mesmo corpo, a mesma mama, não amamentou na primeira filha, creio eu, por falta de informação, né? Porque depois de entender tudo, eu diagnostiquei assim. Na segunda, por exemplo, gestação e amamentação, eu consegui amamentar e parei por opção nossa, assim, por outro motivo. Não porque eu não consegui.
Então, é claro, assim, que a informação no momento certo não adianta ser no momento errado. Uhum. Faz tudo mudar. Não, com certeza. Por Tudo, exemplo, se eu tudo. tivesse te conhecido antes, É. com certeza eu tivesse teria conversado aumentado antes. muito mais, Uma vez, muito mais fácil. o André vai ler os comentários daqui um pouquinho, contar um caos aqui. Uhum. Eu lembro que eu tava no barbeiro, que tinha mistura de pedicure com cabeleireira, né? E eu tava lá esperando. E assim, eu vi um menino, 5, 6 anos, falando, mãe, quero tomar leite, mãe, quero tomar leite, mãe, quero mamar. Eu falei, nossa, moleque velho esse mês, numa madeira, né? Eu tava achando aquilo um absurdo. Não, calma, e ela lá, fazendo as unhas lá. Aí o moleque encheu tanto o saco, então, vai, pode tomar. O moleque foi, levantou a blusa dela e mamou ali em pé, ali mesmo. Uhum. Não, pra mim é extremamente natural uma mulher amamentar, né? Um bebê. Mas uma criança de 6 anos no peito ainda, pra mim aquilo ali foi um absurdo. Eu falei, não, eu vou mudar de barbeiro, porque aqui não dá. Aqui tá bagunçado. Tá bagunçado, não dá. E ainda eu brinco, falando... O pessoal vai querer matar, mas tudo bem. Eu brinco assim, que o moleque continuou brincando. Ele correu o salão inteiro mamando. Né? Nossa, Gente. Gente, eu não podia perder. O Glaucio não tá aqui pra me ajudar. nós Hoje- estamos em 2 mulheres e um homem. Tá perdendo. Hoje você tá perdendo. Então, fala, André, me ajuda aí. Dá uma boa noite pra Sueli.